Bom, ontem vocês viram o jogo da Bélgica com a Bélgica e França. Uma das vantagens de você ficar falando sobre futebol sem ter o compromisso profissional de falar a coisa certa, que é o caso dos franco-atiradores, dos comentaristas eventuais, sazonais, como é o meu caso, eu no começo da Copa do Mundo vi um primeiro tempo da França, logo no primeiro jogo dela, que eu nem me lembro com quem foi, ou o segundo, e ela já conseguiu um placar favorável no primeiro tempo, e aí no segundo ficou de Austrália. Enrolação, foi com a Austrália. 2-1. Uhum. O primeiro tempo da França foi primoroso, eu fiquei impressionado. Eu sou muito desligado de futebol, nunca tinha ouvido falar do Mbappé, e vi algumas arrancadas dele e tal, depois confirmadas naquela disparada que ele deu da intermediária, foi lá na área da Argentina, se não me falha, sofreu um pênalti e tal. E eu disse, olha, eu tô torcendo muito contra a França, porque eu acho que os franceses são marrentos demais no futebol, se acham, tem um mundial, acham que tem 8, comportam-se como se tem 50, torcem como se tivessem 60 e tal. Nada contra, é pura picuinha minha. Aquela vaga no Mundial conquistada com um lance com a mão daquele Thierry Henry, que resultou num gol que eliminou a Irlanda, aquilo desde então, somado a 98 e tal, eu tenho bronca, não quero que a França, mas a França, quando eu vi aquele primeiro tempo, depois essa seleção tá muito boa, muito vigorosa, muito talentosa, muito criativa e tal. E aí parei de olhar com essa atenção toda, também não vi tantos desempenhos assim que me impressionassem tanto, não vi todos os jogos da França. Resultado, a França chegou onde eu não gostaria, está na final. E eu tinha dito aqui em uma ocasião que quem vencesse esse jogo, fosse quem fosse, disputado ontem, da chave do lado de cá, que foi a chave mais difícil, né? Reunia todo mundo importante, Alemanha, Argentina, Uruguai, a galera pesada do futebol, o Brasil estava toda do lado de cá nessa chave. Eu disse, olha, nesse jogo da semifinal vão estar dois gigantes desta Copa. Poderia ser Brasil-Bélgica, poderia ser França e Brasil, poderia ser Uruguai e tal. Eu disse, deste jogo da semifinal sairá o campeão do mundo, eu não tenho nenhuma dúvida, porque da chave de lá vem alguém fraquinho, seja quem for, menos forte pelo menos. E hoje eu estou aqui apavorado com a possibilidade deste vaticínio se confirmar, porque eu não queria que a França fosse campeã. Não queria. Estava torcendo depois do Brasil, evidentemente, para o nosso querido Uruguai. Depois do nosso querido Uruguai, fiquei olhando ali para outra chave, pensando ali numa Croácia, né? Tomara que a Croácia hoje faça um bom jogo contra a Inglaterra, mas acho que pelo que a França está jogando, está difícil, pelo futebol, pela lógica, tomar esse campeonato do Le Bleu, né? E teremos que aguentar eles tirando onda da gente, como tiraram naquele 98 com o Zidane arrasando no 3-0. Eles estão muito pragmáticos, né, Boixa? Sei lá o que é isso. Pô. Eu só tenho uma observação a fazer, além de reiterar aqui a admiração pela genialidade desse menino Mbappé, 19 anos, não jogou uma grande partida ontem, mas teve dois momentos, dois passes geniais que ele colocou o companheiro, o Giroud, duas vezes, aliás, jogou malíssimo ontem, na cara do gol. Na cara do gol. Agora, teve um outro momento em que ele agiu naquele padrão cafajeste que eu não vejo razão para que alguém não chegue lá para esse menino e diga, garoto, esse modelito, não, olha o que aconteceu com o nosso querido Neymar, o que está acontecendo com o nosso querido Neymar, que colou na imagem dele, que é um gênio no futebol, maravilhoso, que eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser continuará sendo um dos grandes nomes do futebol mundial, mas colou na imagem dele algo que não tem nada a ver com a genialidade dele, a dissimulação, né, a tentativa de enganar o juiz, não sei o quê, fingir que teve uma perna amputada e sair correndo 2 segundos depois e tal. O Mbappé ontem numa lateral, já no final do jogo, ele tomou um cartão amarelo que, se valesse a regra normal pro curso da Copa, foi o segundo cartão amarelo, ele estaria fora da partida seguinte. Como nas semifinais e na final não valem cartões amarelos de jogos anteriores, ele vai jogar. Mas vejam, é o segundo cartão amarelo dele, pela regra do resto do campeonato, ele estaria fora por uma atitude, inclusive covarde, com o time adversário, que só queria bater o lateral. Detalhe, o lateral que eles estavam batendo lá na defesa deles, na grande área deles, não tinha ameaça nenhuma ao gol da França, faltando poucos minutos para acabar, já nos minutos adicionais, né? Então
uma atitude cafajeste, desnecessária, que não combina nem de longe com nenhum jogador profissional de futebol, especialmente com quem está com o futuro brilhante que esse menino vai ter. E tomara que a Copa lhe permita ainda na final consagrar o lado bom né, de sua imagem e de seu talento, né? Dito isto, vamos voltar aqui para a pelada de várzea da nossa realidade cotidiana. Estava lendo hoje no jornal o Globo uma reportagem assinada por Bruno Góes, a Cristiane Jungblut, o Dimitrios Dantas, o Luiz Lima e o Marco Grilo, 5 repórteres do Globo, que divulgaram aqui uma reportagem fazendo um levantamento sobre o que estão fazendo hoje os partidos políticos à luz das eleições que se aproximam. Daqui a menos de 3 meses estaremos nas urnas. Somos uma das maiores democracias do mundo pelo número de eleitores aptos a votar. Daqui a menos de 3 meses iremos às urnas para definir o próximo presidente da República e o próximo Congresso Nacional. E essa reportagem do Globo de hoje, que tem o título de No Último Minuto, fala da indefinição não dos eleitores, que é gigantesca. Até agora as pesquisas apontam aí uma predominância das intenções de votos em branco, nulos, não sei em quem vou votar, não vou votar em ninguém, majoritária. Nós temos um índice gigantesco que não tivemos em nenhuma outra eleição a esta altura do campeonato, né, de eleitores que simplesmente entre a intenção de anular, estar indefinido ou simplesmente votar em branco e tal, nenhuma outra eleição marcou um índice tão alto a menos de 90 dias da eleição neste conjunto de não votos. Entretanto, para aqueles que de alguma maneira estão olhando para esse cenário com alguma definição já na cabeça, corresponde à metade, um pouco menos da metade dos eleitores no dia de hoje, o quadro também, por conta dos próprios partidos, revela uma indefinição gigantesca. Não é só a parte dos eleitores que estão formalmente indefinidos que assusta, impressiona e confunde o cenário. Naquele universo correspondente aos próprios partidos, a bateção de cabeça é de tal ordem que a reportagem do Globo hoje mostra o seguinte, que diante do cenário embaralhado para a composição de alianças, a maioria dos partidos com candidato próprio, hein? Ou seja, gente que já sabe quem vai ser, quem não vai ser e tal, ou que deseja participar de um novo governo, ou seja, está se colocando como aliado potencial, marcou para os últimos dias do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral a definição, o lançamento, as suas convenções para formalizar suas chapas. Quem é o meu candidato, quem é o vice-candidato, que pode ser de um outro partido por conta de alianças, ou quem é o candidato e o vice com que apoios de outras legendas. O prazo formal para que os partidos realizem suas convenções partidárias, formalizando as suas chapas e o seu campo de alianças, é 5 de agosto. O prazo vai de 20 de julho, agora, daqui a poucos dias, até 5 de agosto. Pois bem, por enquanto, os 3 maiores partidos do país, PT, PSDB e MDB, além da Rede de Marina Silva e do Podemos de Álvaro Dias, marcaram seus encontros para a véspera da data limite. Véspera da data limite. Sendo que o PSB, que está dividido aí entre apoiar o PT de Lula ou o PDT de Ciro Gomes, marcou para o próprio dia da data limite, 5 de agosto. Então vejam, os partidos que estão mais cientes do que ninguém da realidade do país, porque são os detentores do poder compartilhado entre eles, são os gestores da máquina pública, são os formuladores das políticas públicas, há menos de 90 dias da eleição, não têm condições de dizer quem são seus candidatos
formais, quem são seus aliados, quem são os componentes na chapa como vice-presidentes, mostrando para este conjunto da sociedade, não apenas para aquele que formalmente está indefinido, mas até para aquele que está indefinido, que o quadro é um quadro completamente obscuro no que diz respeito a fundamentos elementares da política. Você pode ter uma convenção marcada por um prazo mais em cima do dia final, talvez em função de ajustes assim, muito finos, detalhes e tal, mas aqui nós estamos vivendo em definições centrais. Por exemplo, quando você diz que um candidato como o Ciro Gomes é um candidato que está definido, o PDT, aliás, vai fazer a convenção antes dos outros, porque tem clareza quanto à candidatura, etc. e tal, mas quando você vai para o campo das dúvidas em relação a que aliados ele está cultivando ou tentando cultivar, tem de tudo, jacaré, cobra d'água, sagui, minhoca, a clareza ideológica, ou a clareza, o campo programático não é o do discurso do Ciro Gomes, porque este campo programático, sendo o discurso puro do Ciro Gomes, não poderia admitir, por exemplo, alianças, sei lá, muito à direita, não poderia admitir alianças, digamos, que descaracterizassem ou confundissem esse discurso. A mesma coisa em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro é o candidato consolidado do partido dele, sem dúvida, também vai fazer sua convenção provavelmente antes do prazo final, mas também no campo das discussões para ampliar as alianças está entrando tudo que é hipótese possível, as mais descaracterizadoras que se possa imaginar, tendo ele o discurso que tem. Então, não se trata apenas de uma indefinição da parte do eleitorado que ainda está analisando a situação. Na parte restante, que é aquela que já tem alguma definição e que declara nas pesquisas ter esta definição, esta parte lida com candidatos que eles próprios ainda não sabem com quem vão marchar, com quem vão se aliar, ou mesmo se confirmarão suas candidaturas, ou optarão os seus partidos por fazer composições com outros, integrando a chapa com outro cabeça, com outro candidato à presidência. O Leandro Loyola analisa também no próprio Globo hoje essa situação, dizendo o seguinte, que essa indefinição não decorre de alguma dúvida dos partidos em relação a estudos sobre a situação do país. Diz ele, é claro que nenhum desses partidos precisa de mais tempo para concluir estudos sobre a situação do país, para elaborar um programa de governo ou para negociar alianças em torno de ideias e propostas. O que falta nos partidos brasileiros e nos candidatos à presidência da República para que eles tenham consciência da situação em que está o país e de que políticas dentro de sua visão precisam ser adotadas? Que discursos, que programas, que planos para uma nação de 210 milhões de habitantes? Quer dizer, nós estamos a 90 dias, menos de 90 dias da eleição, em que a classe política, não é o eleitorado, repito, a questão desse comentário é essa. O eleitorado está indeciso de uma forma inédita, porque a classe política, não sei o quê. Tá bom, esse eleitorado tem essa visão negativa, né, que o leva a essa indefinição no que diz respeito à classe política, ao processo eleitoral e tudo mais, ok. Mas e aqui o lado de lá, que é o lado formal das lideranças políticas, dos candidatos, de seus partidos, de suas legendas? O que está faltando para essa gente? O quadro de confusão geral, minha gente, é simplesmente inédito e assustador. Assustador, porque afinal de contas, deste mundo de confusos sairá o próximo presidente da República. Deste mundo de alianças que nós não conseguimos entender, até porque não se definiram e caminham aí para ser a mistura de jacaré com cobra d'água, sairá o próximo governo, sairá o próximo Congresso. E isso nos coloca diante de interrogações ainda maiores. Não aquelas do eleitorado indefinido, repito,
mas aquelas dentro do universo dos que já têm eleitores definidos, ou pelo menos com intenção de voto neles. Eles próprios não sabem o que querem, o que vão fazer, que discurso terão, que programas terão, que aliados terão, que composições desenharão no Congresso para formar suas maiorias. As conversas misturam partidos e legendas que, pelo menos nos seus programas e nos seus expoentes, são antagonistas e estão lá conversando. Como é que vai? Que composição vai resultar dessa maluquice, dessa mistura de azeite e água? Não mistura. E se misturar não sai boa coisa. O Hélio Gaspari comenta na coluna dele hoje, na Folha e no Globo, sobre a indefinição maior. Aliás, eu deixei de citar o PT também vai conduzir até o último momento para manter, vai lançar a candidatura do Lula, formalmente. Ele quer estender essa situação do Lula com a maior retumbância pelo maior tempo possível. E o Hélio Gaspari analisa a confusão judicial do último domingo, dizendo o seguinte, faz um comentário curioso: o circo de domingo agora, solta, prende o Lula, transformou a cadeia de Curitiba numa câmara de proteção ao Lula. Olha que raciocínio curioso. Enquanto ele estiver preso, os outros políticos que estão aí na disputa pelo poder terão liberdade de fazer besteiras, desde a greve dos caminhoneiros, tá certo? Até o vai e vem de solta e prende dos magistrados. Guardadas as proporções e ressalvados os aspectos legais, olha aqui que sacada, hein? A carceragem da Polícia Federal em Curitiba está para Lula assim como a solidão de São Borja esteve para Getúlio Vargas em 1950. Para quem não sabe, Vargas foi um ditador, saiu do poder, isolou-se em São Borja, voltou nos braços do povo na eleição de 1950, 5 anos depois, como o grande líder popular, tendo sido ditador por 15 anos. E a solidão de São Borja, no paralelo feito aqui pelo Gaspari, ressalvados os aspectos legais, né, e as proporções, a solidão de São Borja funcionou, na caricatura feita por Hélio, como a prisão de Curitiba está funcionando para o Lula. De um lado, permitindo que os que estão soltos continuem fazendo as cagadas que estão fazendo, o que o favorece, por exclusão, né, e por outro, fortalecendo o discurso de vítima, que é o que ele sabe proferir com mais competência e com mais talento. E é nesse cenário, minha gente, que os dias estão passando e nos aproximando das urnas eletrônicas. O que faremos nós, pobres vítimas de todo esse conjunto de maluquices e de indefinições dos nossos políticos? E o que faremos nós não apenas como vítimas, mas como pagadores, né, do circo no qual eles atuam. Tá duro, viu? Vamos nessa.